a gente, como pai, né? Eu falo isso bastante para a Júlia. Ela fala assim, nossa, papai, às vezes você fala comigo bravo demais. Eu falo, né, filha? Porque eu já falei 5 vezes com você tranquilo e você não ouviu, né? Então, às vezes, esses dias eu falei para a Júlia, Júlia, vai escovar o dente. Aí ela não foi. Júlia, vai escovar o dente. Júlia, vai escovar o dente. Júlia, vai... Aí até o momento que eu falei, Júlia, vai escovar o dente. Ai, pai, você gritou comigo. Eu falei, Júlia, eu estou falando 5 vezes, você não escuta. Mas é por amor, porque a gente quer o bem de vocês. Mais do que interessados, a gente que compartilha aí, né, com a ideia do pastor Eros, mais do que, de fato, está preocupado com a salvação de vocês, a gente também quer ver o crescimento de vocês e o amadurecimento de vocês, tá? Porque um lugar cheio de gente que não crê e imaturo, como o pastor Eros falou, a gente tem clube aí. Agora, um lugar onde as pessoas querem conhecer mais a Deus e ser mais parecidas com Jesus, precisa de envolvimento, precisa de proximidade, senão a gente não vai conseguir. Certo? Então, se quiserem, podem apagar a luz aí, por favor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom em primeiro lugar, e porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos, e na oportunidade de estarmos juntos, de conhecermos ao Senhor e sermos mais parecidos contigo. Que tudo isso que tem sido ministrado, Senhor, essas palavras, caiam no nosso coração como uma semente em terra fértil, Deus. Que ela produza, Senhor, muitos frutos, e frutos que venham do Senhor, Pai. Eu oro para que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. A gente tem conversado bastante sobre obediência, né? A gente tem falado aí os últimos cultos sobre o que a gente acredita sobre obediência. Muito voltado por questões que as pessoas têm falado para a gente assim, nossa, vocês são uma igreja que falam tanto sobre liberdade, sobre graça, mas isso não flerta ou não beira ali uma libertinagem, um lugar onde cada um pode fazer o que quiser, e aí a gente vai seguindo? Então a gente entrou, né, nesse tema de obediência, muito para dizer o que a gente acredita sobre o que é obedecer a Deus e como viver uma vida que agrada a Deus. E o Lucas de manhã, ele falou sobre caminhos para uma vida de obediência. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem falado no meu coração esses dias sobre esse tema. Principalmente que foram 2 perguntas que regeram o meu coração. A primeira é, por que eu obedeço a Deus? Né? Eu me fiz essa pergunta, por que eu obedeço a Deus? E a segunda é, por que eu desobedeço a Deus? Ainda, mesmo tendo a consciência de tudo de quem Deus é e de tudo aquilo que Ele faz, eu ainda cometo deslizes. E essa foi a minha pergunta. E se a gente pensar, mesmo sendo cristãos, a gente tem comportamentos que ainda demonstram uma natureza caída, mesmo sabendo que Cristo morreu, ressuscitou, nos deu o seu Espírito, e aí a gente ainda anda nesse lugar. E eu quero abrir com vocês, quero que, por favor, abram em Jeremias 2,13, eu adoro esse texto, gente, adoro. Eu gosto muito do livro de Jeremias, porque ele é um profeta que está ali falando para o povo de Deus. Jeremias 2,13. Ele sempre está falando para o povo de Deus sobre quem é Deus para o povo de Judá. Por quê, pessoal? Porque, como seres humanos, nós somos incompletos, e ao sermos incompletos, nós somos insatisfeitos. Tá? Então, a ideia aqui é, se a gente tem caminhos para a obediência, quais são os caminhos que a gente segue que faz com que a gente desobedeça? E o texto de Jeremias vai dizer assim, o meu povo cometeu 2 crimes, ou, em outras versões, 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Então, se a gente pensar, a partir desse texto, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é,
Por que ainda a gente desobedece a Deus? Nesse lugar, o que Jeremias está dizendo, e o próprio Deus está falando para Jeremias se a gente for honesto, todas as vezes que a gente peca, existe uma consciência de que Deus não está próximo da gente. Ou vocês chamam Jesus para quando vocês vão pecar. Ou nós chamamos Jesus. O Lucas tem uma frase que chama Jesus naquela hora, eminência do seu pecado. Chama Jesus para estar próximo de você. Muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo aquilo que a gente está fazendo. E olhando para esse texto, quando Deus fala, olha, o pecado que vocês estão cometendo é que vocês estão me abandonando, esse olhar de abandono, principalmente para o povo de Judá, é que de fato eles abandonaram a Deus, isso eles recusaram a Deus. Só que a gente faz isso quando a gente só lembra de Deus quando é oportuno ou quando é necessário. Hoje é culto em que a gente vai ceiar. O que eu quero trazer com isso? A gente institucionalizou o culto de ceia. Pode ser que para alguns de vocês, o pastor Eros falou, você só vem no culto de ceia porque é ceia. Ou eu só vou lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por mim porque é culto de ceia. Quando, na verdade, o que Jesus fala para a gente lembre-se de mim todos os dias. E aí, esse lugar de esquecimento é o primeiro lugar que eu vejo que a gente continua, muitas vezes, numa vida de desobediência, ou em caminhos de desobediência, em caminhos de pecado, aonde Cristo não está. E aí a gente acha, eu vejo isso, vamos abrir em Gênesis 3, para mim também, o livro de Gênesis, eu tenho pensado muito sobre isso. 3, versículo 4. Se não, a história mais famosa, acho que todo mundo conhece o Gênesis, Adão e Eva pecaram. E eles achavam que Deus não estava lá. Porque tenho certeza que se eles tivessem chamado Deus para a conversa, seria diferente. E aí a gente vai ver aqui, Então a serpente disse a Eva, vocês não vão morrer. 5. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a serpente fala assim, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, se Deus estivesse presente ali, a história seria diferente. Então, para eles Deus estava distante. Quando a gente fala sobre esse lugar de abandono, a gente está falando de distanciamento. Se a gente quer viver uma vida de obediência, proximidade com Deus e com os irmãos se fazem necessário. Tá? Ninguém aqui consegue viver sozinho. Primeiro sem Deus e sem os irmãos. Então, uma vida de obediência requer proximidade. Segundo ponto, quando eu olho esse texto, e eu quero porque essa é a minha reflexão e eu quero que vocês reflitam também. O maior pecado, para mim, de Adão e Eva, não foi comer o fruto. Foi. Primeira coisa, o que a serpente disse para ela? O dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Olha, todo mundo aqui sabe do seu pecado. Maior parte dos nossos pecados nós queremos ser quem Deus disse que nós não precisamos ser. Segundo, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Se a gente for realmente honesto, muitos dos nossos pecados estão com aquilo que nós não precisamos ter. Adão e Eva não precisavam ser igual a Deus. E eles não precisavam de conhecimento. Só que nós achamos que e os nossos pecados, assim, o princípio de todos os nossos pecados, pode olhar,
é você ser alguém que você não precisa ter, ou ter algo que você não precisa ter. E nós pecamos porque nós viramos as costas para Deus e falamos assim: Deus, você não é suficiente, então eu vou olhar, eu quero ter isso e eu quero ser isso. E ao ser isso e ter isso, eu acabo pecando. Então, quando a gente olha para esse lugar, eu fico refletindo e olhando para dentro, sendo bem honesto com vocês. O quanto Cristo, porque o Lucas falou algumas semanas atrás que obediência é um ato de fé e desobediência é um ato de falta de fé. Quando eu olho para Deus e eu falo, Ele não é suficiente, porque eu preciso de algo que seja Deus na minha vida, mas não é o próprio Cristo, e eu preciso fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E com isso, vamos voltar lá para o texto de Jeremias 2:13. O que a gente acaba fazendo, gente? Quando a gente vira as costas para Deus, a gente vem, a gente quer ser aquilo que Deus falou que a gente não precisa ser e ter aquilo que Deus falou para a gente que a gente não precisa ter. E aí a gente faz o quê? Parte B do versículo. E vocês cavam as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Quando eu viro as costas para Deus e eu falo assim, já que Deus não é capaz de me satisfazer, eu vou dar o meu jeito de me satisfazer. Já que eu quero ser o Deus da minha vida, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer para ser Deus na minha vida. E qual que é o desafio dessas cisternas? E aí, a cisterna não é o pecado. O pecado é querer ser aquilo que Deus falou que você não precisa ser e ter aquilo que você não precisa ter. A cisterna é o que você usa para colocar no lugar de Deus. E aqui, vamos aprofundar. O seu pecado e o meu pecado, os nossos pecados, são meios pelos quais nós dizemos que nós queremos ser satisfeitos, sem que seja Cristo. E aí, gente, a gente pode entrar num lugar aqui que é... a minha cisterna pode ser minha esposa. Quando eu olho e falo assim, eu preciso ser feliz, eu preciso que alguém me ame, e aí eu pego a Aline e faço dela a minha cisterna, como se ela fosse a provedora daquilo que eu preciso. Quando eu pego meus filhos e coloco nesse lugar, uma vez estava conversando com uma pessoa que falou assim, olha, quando eu tiver filhos, aí sim eu vou ter alguém que me ama de verdade, alguém que vai cuidar de mim. Nós somos especialistas em criarmos cisternas. A religião, gente, a religião é uma cisterna. Já que eu preciso ser aceito por Deus, já que eu preciso alguma coisa, então tem um conjunto de regras que vão me satisfazer. Outras coisas, e aí, quantas cisternas, quantas coisas nós criamos e nós colocamos no lugar de Cristo. Para quê? Para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Entre outras cisternas, tá, pessoal? Quando Cristo vem, e o texto, eu gosto muito também de João, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, qual é o discurso dela? Olha, eu vim aqui para pegar água. E Jesus fala para ela, olha, vai lá, se você soubesse quem está falando com você, eu te daria águas vivas. Aí ela você é um profeta. Ele falou, vai lá e pega a sua cisterna. Qual que era a cisterna dela? Os casamentos que ela tinha passado, formas que ela tinha tentado ser feliz e ser satisfeita. Nossos pecados estão nesse lugar onde a gente quer ser satisfeito. Desobediência é quando a gente olha para todas as coisas e Cristo não é suficiente. O meu convite para esse lugar
é que, primeiro, a gente derrube as nossas cisternas e se volte de fato para aquele que é a fonte da vida. Porque, de novo, Aline, Jeremias 2,13, o que Cristo diz, o que Deus diz para Jeremias? Vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva. E é esse termo que Jesus vai usar depois lá com a mulher samaritana. O que Deus e Cristo fala para a gente é: eu sou o único capaz de satisfazer vocês por inteiro. Qualquer outra maneira de serem satisfeitos é pecado. Às vezes as pessoas perguntam para a gente assim: lá na sua igreja vocês não falam o que é pecado? Vocês não têm uma lista do que é pecado e do que não é pecado? Irmão, vocês sabem o que é pecado, o que não é pecado, porque tudo aquilo que não é Cristo é pecado. Todas as maneiras de nós sermos aquilo que Deus não quer que a gente seja, e de fazer e de ter aquilo que Deus falou para a gente que a gente não precisa ter, é pecado. Então, quando a gente vai para esse lugar, as pessoas, mas não tem uma regrinha. Não. O lugar que a gente tem é proximidade, relacionamento e saber de fato quem é aquele que pode nos satisfazer. Porque nenhum dos pastores, nenhum dos cônjuges, nenhum dos filhos, nenhum dinheiro, nenhum poder vai ser suficiente. Por isso que Deus fala que é uma cisterna vazia. Quanto mais água cai, mais água vai embora. E aí aquele que é a fonte da vida, a gente vira as costas e abandona. Meu convite para nós, nesse dia, nessa noite, é esse lugar que a ceia não seja apenas um rito, que seja um lugar da onde a gente lembre que Cristo morreu por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados, mas principalmente para que nós pudéssemos retornar para a fonte de água viva. Era isso que Jesus queria. Ele abriu o caminho falando: vocês podem ter acesso à satisfação plena e total. E eu vou ser o caminho para isso. Só que ainda assim, 2026 anos depois, a gente continua construindo cisternas, ao invés da gente olhar para esse lugar. Então, o convite da ceia, o pessoal pode ir subindo, a gente relembrar disso. Cristo é suficiente. Para quê? Para tudo aquilo que a gente precisa. Essa música que a gente vai cantar, eu gosto muito dela, porque ela vai dizer que tudo aquilo que Cristo oferece, Ele é. E com isso, a nossa vida, se nós viemos aqui porque a gente busca de alguma forma essa satisfação e essa plenitude, não vai ser em cisternas, não vai ser pelo caminho da desobediência, vai ser pelo caminho da satisfação plena que só Cristo pode oferecer. E quanto isso também, cadê? É o Lucas que vai começar, né, Lucas? A gente vai cantando essa música. O que eu vou pedir para vocês? Vocês continuem sentados, que aí a gente vai passar a ceia, tá? E aí a gente vai dar continuidade. Beleza? Só ligar aqui, Rafa. Tinha sede.
gera e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo, no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra, no meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, filhos marcados, servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Glória a Deus. Eu queria que, Aline, abre, por favor, em João 6, de 53 a 57. Jesus disse: em verdade eu lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 54. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. 56. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. O que nós fazemos é por quem Cristo é. Porque nós sabemos que nesse momento a gente podia fazer isso todos os dias. É dar satisfação de quem Ele é pra gente. E de quanto nós somos insatisfeitos, imaturos, crianças, e como precisamos de um Pai, de um Senhor, de um Cristo para nos salvar. A ceia é para isso, gente. É para lembrar sobre esse lugar, de que aquilo que Cristo oferece, Ele é para a gente. Então nisso, se vocês quiserem se colocar de pé, a gente vai orar pelos elementos. Senhor, nós somos eternamente gratos, Pai, porque
ao Senhor vir nessa terra, viver como homem, se entregar numa cruz por nós, Senhor Jesus. Nós não temos como pagar isso, mas nós somos eternamente gratos, porque através do seu sacrifício a gente pode voltar de novo para a fonte de águas vivas. A gente pode novamente ter essa plenitude, porque o Senhor é tudo aquilo que o Senhor diz que o Senhor é. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água viva, o Senhor é aquele que é capaz de nos satisfazer e de nos trazer para perto do Pai. Nós, Senhor, nesse momento, esses elementos são somente elementos para nos lembrar do Teu sacrifício, da Tua justiça naquela cruz, e principalmente que o Senhor voltará, e nós faremos um dia isso, Senhor, juntos com o Senhor e com toda a igreja. Então isso é só um memorial, Senhor, daquilo que foi e daquilo que há de vir. E nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo isso, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço por todas essas coisas, em nome de Jesus. Então podem comer do pão, beber do